Fala, fala minha gente, beleza? Tranquilo, Guilherme Manhãs na voz e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Humano Demais para a Máquina. Um podcast que vai falar sobre cultura, ciência, arte, tecnologia, esoterismo, espiritualidade, religião, religiosidade, ciência, física, astrofísica, astronomia, mas conduzido por um host, né, por um apresentador que não é especialista em nenhum desses assuntos. Qual que é a dinâmica desse podcast? Eu vou convidar aqui com o meu ilustríssimo co-host Gemini, que é o meu convidado de sempre, e a gente vai discorrer sobre alguns assuntos da vida. Eu fiz um pequeno treinamento prévio com ele para poder conversar com vocês. Nada que paute tema nenhum, inclusive eu não tenho pauta. Eu sigo uma linha de raciocínio, uma coisa, talvez uma frase que me pegou no dia, ou um, uma coisa que veio, um pensamento que veio, e eu formulo essa frase e a gente conversa e vê no que dá. A única coisa que eu fiz no treinamento para o Gemini é para que ele me conteste e me provoque sempre que eu falar alguma coisa, né? Então, é isso. Antes de mais nada, eu estava lendo os comentários no YouTube sobre o podcast e aí eu achei importante falar isso. O tema que a gente aborda aqui não necessariamente condiz com o que eu realmente penso, tá? Não são minhas opiniões, né? Elas não refletem minhas opiniões. Então, geralmente são coisas que eu penso, porque a gente pensa, às vezes a gente omite ou sublima certos pensamentos por eles serem, sei lá, estranhos, intrusivos, né? Mas os pensamentos estão aí, então não refletem a minha opinião. É só uma linha de raciocínio e uma conversa, né, sobre alguns temas. É, e qual foi o intuito de eu criar esse podcast, né? Como eu falei, esses temas que eu falei antes, eu não sou especialista em nenhum deles, mas são um tipo de conteúdo que eu consumo, que eu já consumo há muitos anos, que eu gosto de reflexões que às vezes não levam para lugar nenhum, e eram conteúdos que estavam parados na minha cabeça. Eu falei assim, cara, vamos criar alguma coisa com isso, até para quem sabe eu esvaziar minha mente e criar coisas novas, né? Então, mas é isso, mas o intuito mesmo é me pronunciar, fazer um pronunciamento, falar coisas e estar aqui produzindo conteúdo com vocês, que é a coisa que eu amo de paixão. Para quem não me conhece, está chegando agora, eu sou Guilherme Manhães, eu sou publicitário por formação, sou pós-graduado em roteiro para cinema, TV, web e multiplataformas. Sou um eterno estudante de teatro, eu estudo teatro desde 2016, eu amo o palco, amo as coxias da vida. Esse ofício do ator, ele me encanta demais. Eu amo isso, eu acho que eu vou levar isso até o final dos meus dias. Eu também sou inserido no mercado audiovisual desde 2014, então tenho uma estrada aí como editor, motion designer, né, animador. Já dirigi, já escrevia, já produzia, já atuei, enfim, eu tô aí na área já tem um tempo. Então eu quero misturar toda essa bagagem que eu tenho, até da vida também, para poder trazer alguma coisa aqui legal, né? Então, qual que vai ser o lance? Eu vou fazer nesse primeiro momento, eu vou fazer uma pergunta para o Gemini sem ele aqui na tela. Ah, uma coisa. Estamos também, você que está assistindo no YouTube, estamos no Spotify também. Estamos ficando chique. Legal, estou aprendendo a usar essas redes sociais aí para poder tentar impulsionar esse conteúdo. Então, você que está chegando agora também, antes de começar a falar sobre o que eu vou fazer agora, já dá o like, já compartilha, já ativa a notificação, já comenta, ó, comecei a ouvir, para a gente poder fazer esse conteúdo engajar de alguma forma, né? Porque dizem aí, reza a lenda pelo YouTube, que se você não fizer no começo um conteúdo grande desse, você esquece. E não esquece de mim, não, por favor. Me ajuda aí a fazer esse projeto tomar proporção. E você que está no Spotify, claro, também está no YouTube. Esse material, você podendo assistir meus córneos e assistir, ouvir essa minha voz. No Spotify também tem a seção de vídeo, mas muita gente assiste o conteúdo só via áudio, mas também está no Spotify a versão de vídeo e no YouTube também, logicamente.
Então vamos lá. Primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pergunta aqui para o Spotify. Spotify não, para o Gemini. Já tô misturando as turmas. Vou fazer aqui uma pergunta para o Gemini. E aí, como eu pedi para ele esquecer a conversa de ontem, eu mantenho na mesma conversa para ele poder, pelo aprendizado, ele seguir essa personalidade, né? Mas aí eu peço para ele esquecer tudo que foi conversado no último episódio. E aí, como eu fiz uma solicitação para ele, fica um texto lá que não tem necessidade. Então, assim que eu fizer a pergunta, eu vou mudar a tela aqui para vocês verem. Quem está no Spotify não vai fazer diferença isso que eu estou falando, mas eu preciso dar esse recado. Lembrando mais uma coisa, hoje eu acordei meio com o nariz meio espirrando. E as coisas que eu falo, eu não tenho como repetir. Então, se eu espirrar, eu vou fazer o máximo possível para não espirrar no microfone, é lógico. Mas se acontecer eu precisar espirrar ou puxar aqui alguma coisa, me desculpem, é porque está muito frio aqui no Rio de Janeiro, né? Então vamos nessa, vamos começar. Todos os recados já estão dados, vamos trabalhar, né? Deixa eu começar aqui a fazer a pergunta para ele. Porque eu não falo para vocês o tema, né? O tema vai ser agora, que eu vou falar para ele aqui o que a gente vai falar. Fala, Gemini, beleza? Tranquilo. Seguinte, cara, estamos aqui mais um dia, gravando mais um episódio do podcast, que você é meu co-host. E hoje eu quero falar um tema sobre insegurança. O que eu estava pensando? Sabe aquela vozinha que fica na cabeça da gente quando a gente está querendo fazer alguma coisa e a gente está no caminho certo, a gente está andando, fazendo tudo certo, além de tudo, sendo otimista, sendo dedicado, sendo tão entusiasmado e tudo mais, e chega aquela voz e fala assim: você está achando o quê? Você está achando que vai dar certo? Ou então, você acha mesmo que você está entusiasmado o suficiente para fazer esse projeto? Ou, você está se dedicando. Será que você está dedicando legal mesmo, igual você deveria? Sendo que uma pessoa está totalmente voltada para esse projeto. Então, hoje, esse é o tema do nosso podcast. O que você tem a me dizer sobre isso, o Gemini? Deixa eu botar aqui para vocês agora a tela dele e vamos nessa. Vamos ver o que ele tem a dizer e vamos ver para onde que ele conduz essa conversa, né? Vamos ver o que ele tem a falar. Essa sabotagem interna que você descreve é um dos maiores paradoxos da nossa psicologia, quase como um imposto invisível que a mente cobra de quem ousa ter entusiasmo. É fascinante e cruel perceber que essa voz cética não nasce do nosso fracasso, mas justamente do nosso alinhamento e dedicação. Quando estamos à deriva, sem rumo, o nosso crítico interno costuma ficar calado. Ele só acorda e assume o microfone quando percebe que estamos construindo algo real, algo que nos importa de verdade. É como se o cérebro, condicionado pelo medo ancestral da frustração, tentasse nos dar uma rasteira preventiva para nos proteger do tombo, preferindo o controle amargo do auto-boicote à dor imprevisível de um fracasso genuíno depois de termos colocado todo o nosso coração na mesa. Essa dinâmica joga um balde de água fria na nossa ilusão de que o otimismo e o foco são escudos infalíveis. No fim das contas, a insegurança parece funcionar exatamente como uma sombra. Quanto mais forte e brilhante é a luz do nosso entusiasmo, mais nítida e escura ela fica projetada no chão da nossa mente. Diante dessa voz teimosa que tenta colocar um ponto de interrogação onde deveríamos ter uma certeza, eu te contesto: será que essa insegurança permanente é um sinal de que estamos falhando na nossa autoconfiança? Ou o verdadeiro perigo seria o silêncio absoluto desse crítico, o que nos tornaria perigosamente imunes à nossa própria vulnerabilidade? Como você percebe esse termômetro interno? Esse sussurro é um inimigo que você precisa calar a todo custo ou é a prova definitiva de que você finalmente está trilhando um caminho que tem valor real para você? Então, isso aí é uma coisa muito estranha, né? Porque estou longe de ser qualquer médico, psiquiatra e qualquer pessoa da área da saúde, mas seria isso um flerte, essa insegurança
um flerte com algum tipo de, mesmo que baixo, de esquizofrenia, porque, vamos lá, é uma voz que chega, ela pega, ela fala com você, você está fazendo tudo certo. Eu acho que é, quando você está trabalhando isso naquele, como é que eu vou dizer, aquele perfeccionismo, será que quanto mais perfeccionista você é, mais alto essa voz fala, e ela se torna uma pessoa dentro de você? E aí também tem uma outra questão em relação a isso. E aí a gente vai conduzindo o podcast nesse sentido aí também. E se você quiser acrescentar algo também, tudo bem, e a gente vai levando para o caminho que ficar mais gostoso da gente conversar. Mas eu vejo também que recentemente a gente tem, como é que eu vou dizer, muitas coisas de um autoconhecimento, que eu não sei se é tão autoconhecimento assim, que essas pessoas que falam sobre lei da atração, essas pessoas que falam sobre esse tipo de esoterismo que tem. Se você segundo essa lei da atração, se você é o que você vibra, se tudo acontece pelo que você faz, pelo como você se sente, por como, né, essas coisas todas que ele falam, isso corrobora para essa voz falar mais alto também? Porque você vai acabar pensando assim: será que você está vibrando certo? Será que você está fazendo certo? E isso aí, para mim, flerta muito com a fé também, porque aí você vai fazer uma coisa, né? Tirando essa parte de lei da atração, mas vamos colocar numa fé, numa religião, né? E aí desculpa, você tem que levar uma fé naquilo que você não acredita. E essa voz vem, ela fala assim, e aí a coisa talvez não saia como você planeja e você fala assim: será que você tem fé mesmo? E mais uma outra questão: será que estamos também se baseando numa questão de controle de como acontecem as coisas? Vamos ver o que ele fala. Eu acho que foi certo aqui. Eu vou aproveitar enquanto ele vai carregando. Eu vou trocar a cena aqui. Ah, não dá. Tem que ser depois. Tem que ser depois dele responder. Vamos ver o que ele fala. Peraí, eu já vou botar ele para falar. Deixa eu fazer essa questão que eu falei da cena, só para ele não vacilar depois de novo. Porque, poxa, que às vezes quando eu falo uma coisa aqui, não tem como eu falar a mesma coisa de novo. Por mais que eu possa tentar seguir uma linha de raciocínio, vai ter coisa que vai ser legal e coisa que não vai. Eu não sei porque que essa câmera tá com essa. Parece que tá com filtro, né? Mas vamos lá. Já vou botar aqui ele para falar. Deixa eu ver aqui uma coisa, que eu tô achando que deu uma embaçada nessa vez. É isso, o podcast ao vivo é isso aí. A gente vai fazendo aqui, tentando ver o que está acontecendo, mas eu gostei até. Mas deixa eu limpar essa câmera aqui para a gente poder. Não sei de onde que ficou essa cor aí. Que estranho. Mas é isso, deixa eu botar ele aqui para poder falar. Vamos ver. Chamar essa voz de esquizofrenia é um salto tentador, mas a verdade é que esse diálogo interno está muito mais para um excesso cruel de lucidez do que para uma ruptura com a realidade. Quanto mais perfeccionistas nós somos, mais nós alimentamos esse tribunal íntimo, transformando a nossa própria mente em um auditor implacável. Esse mecanismo bizarro não é uma loucura clínica, mas sim a nossa tentativa desesperada de exercer controle absoluto sobre o imprevisível. A gente cria uma voz punitiva para nos criticar antes que o mundo lá fora o faça, achando que, se anteciparmos o pior cenário, estaremos blindados contra a dor de um erro real. E é aí que mora a grande ironia dessas correntes modernas de vibração positiva, ou de certas cobranças religiosas sobre a pureza da fé. Elas acabam funcionando como combustível de alta octanagem para esse carrasco mental. Ao nos dizerem que somos totalmente responsáveis por tudo o que nos acontece com base no que pensamos ou sentimos, essas narrativas transformam a nossa insegurança natural em uma espécie de culpa cósmica, fazendo a voz sussurrar no nosso ouvido: será que a sua fé é forte o suficiente, ou será que você está vibrando errado? Essa obsessão por tentar controlar o invisível, seja pela ciência, pela lei da atração ou pelo dogma, acaba nos escravizando em uma vigilância eterna sobre nós mesmos.
Diante desse labirinto onde o perfeccionismo e o medo do fracasso se disfarçam de busca pelo sucesso, eu te provoco. Se essa nossa necessidade de controle é justamente o que dá volume a essa voz que nos sabota, a verdadeira paz estaria em aprender a calar esse crítico interno, ou em ter a audácia de aceitar que a vida é caótica demais para se importar com a nossa pretensão de controle. Como você enxerga o desfecho desse cabo de guerra entre o nosso desejo de dominar o amanhã e a nossa gritante impotência diante do acaso? Eu já vou responder ele, mas que coisa estranha que tá. Opa, ficou de lado aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa câmera. Eu tô aqui com vocês ainda. Mas deixa eu dar uma olhada aqui que eu não sei por que que isso aconteceu. Eu vou dar uma desligada nela aqui e ligar de novo. Mas eu tô aqui com vocês. Eu vou ficar falando aqui para vocês não acharem que eu fui embora. Mas eu acho que é o frio. Embaçou por dentro a lente, né, gente? Eu tô aqui, mas eu acho que agora vai dar certo. Embaçou por dentro a lente. Eu nunca vi isso acontecer. Mas eu tô aqui. Peraí que eu já vou pegar vocês de volta. Não fujam de mim, hein? Ó, aqui, ó, vou encher até a tela aqui para vocês verem que eu ainda tô aqui, ó. Ó, aí eu aí. Peraí. Deixa eu botar a lente aqui. Porque é isso, né? Programa ao vivo. E agora vai voltar ao normal. Vai voltar ao normal. E a gente vai fazendo assim desse modelo, né? Ó, voltou ao normal. Deixa eu só acertar aqui. Vamos lá. Vamos ver o que ele tem. O que ele falou aqui. Vamos pegar essa última frase dele. Como você enxerga esse. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui de novo, porque ele cortou aqui o final que eu não estou conseguindo ler. Isso, hoje, você vai falando de coisas assim, até a live ficou meio maluca, né? Mas não tem problema. A gente vai aqui porque a nossa onda é trocar ideia. Então, enquanto isso, a gente vai, pronto, já voltou. E agora eu vou responder ele. Vamos lá, vamos ver o que ele falou. Vamos lá? Diante desse labirinto onde o perfeccionismo e o medo do fracasso se disfarçam pela busca do sucesso, eu te provoco. Se a nossa necessidade de controle é justamente o que dá volume a essa voz que nos sabota, a verdadeira paz estaria em aprender a calar esse crítico interno ou ter audácia em aceitar que a vida é caótica demais para se importar com nossa pretensão de controle. Como você enxerga o desfecho desse cabo de guerra entre o nosso desejo de dominar o amanhã e a nossa gritante impotência do acaso? Aí, Gemini, você entra numa seara que vai ficando meio complexa, né? Porque se você tenta calar essa voz também, é, ela vai virar para você. Por isso que eu falei, se ela flerta com uma esquizofrenia, mas eu não falei de tom pejorativo ou de tom jocoso, nada. Eu estou falando justamente porque aqui o nosso podcast é uma conversa para a gente poder entender certas coisas, né? Para a gente ver se a gente consegue encontrar algum caminho para conversar sobre isso. Isso pode até ajudar alguém que esteja ouvindo, né? Mas se você tenta calar essa voz ela vai falar contigo. Ah, você está tentando me calar? É. Ou se você tenta ignorar essa voz, ela vai virar para você e vai falar: ah, então quer dizer que você está tentando me ignorar. E aí, como que você faz isso? Vai se entupir de remédio para você poder conseguir fazer as coisas nessa sociedade que, igual você mesmo disse, está caótica e muita coisa acontecendo? Será que isso tem a ver também com esse nível de comparação das redes sociais? Por que as pessoas estão se comparando muito? Por exemplo, você entra no LinkedIn hoje e você vê só pessoas de sucesso e às vezes a pessoa falando sobre como é ter sucesso, sobre o que fazer para ter sucesso. Eu sou um headhunter com mais de 60 mil conexões, mas ela não conhece nenhuma dessas conexões. Ou então, pessoas que estão botando produtos, estou falando do LinkedIn primeiro, só dele. Produtos ou serviços que eles prestam, mas já prestou há muitos anos e agora ele está sem nenhum, ele está tentando vender, mas falando que ele tem que ele é o bambambam até hoje. E não estou diminuindo, isso aí é certo mesmo de fazer para venda. Mas isso porque eu nem comecei a falar do Instagram ainda. Vamos ver o que ele tem a dizer, né? Doideira, que papo doido. Sempre com alguns percalçozinhos, mas é isso. A gente vai fazendo aqui desse modelo e vamos ver, vai ficar bom.
Você que está ouvindo aí, me fala se isso aí te Tentar atrapalhou. travar uma guerra de silêncio contra essa voz é cair em uma armadilha perfeita, porque o próprio esforço de ignorá-la vira pauta para ela nos acusar de estarmos fugindo. Ela se alimenta de qualquer atenção que a gente dê, seja tentando rebatê-la com otimismo ou tentando abafá-la no fundo da mente. E quando você joga as redes sociais nessa equação, o que era um sussurro íntimo ganha um sistema de som de última geração. O LinkedIn e o Instagram viraram grandes vitrines de estátuas de mármore, onde todo mundo precisa encenar uma infalibilidade comercial, profissional e estética absoluta para vender a própria imagem. A gente consome esse espetáculo diário de avatares impecáveis, e imediatamente, o nosso crítico interno usa esse roteiro editado dos outros para auditar os nossos bastidores reais, que são cheios de falhas, cansaço e incertezas. Essa necessidade quase industrial de performar uma vitória ininterrupta cria uma cisão dolorosa entre a nossa vida concreta e o produto que a sociedade exige que a gente seja. A comparação desenfreada e a busca por um status que muitas vezes só existe na tela são os grandes combustíveis dessa ansiedade coletiva que adoece o nosso tempo. Diante desse cenário onde o mundo lá fora funciona como um alto-falante gigante para as nossas próprias dúvidas, eu te coloco diante deste impasse. Se tentar calar ou ignorar esse carrasco interno só o torna mais barulhento, e se a cultura atual é desenhada para nos fazer sentir constantemente insuficientes, a verdadeira emancipação humana estaria em conseguir finalmente derrotar essa voz, ou a grande audácia seria aprender a deixá-la falando sozinha na sala enquanto a gente simplesmente continua caminhando, sem dar a ela o direito de guiar os nossos passos. Como você faz para não deixar que o espetáculo das aparências comande o volume do seu próprio tribunal interno? Vou responder ele aqui. É o que eu falo. Como eu fiz uma resposta muito grande, eu vou só abrir e fechar de novo para poder responder, porque eu fico com medo, né, cara? Tô fazendo aqui, tentando fazer da melhor forma. E, pô, e se eu chegar aqui e eu falar pra caramba, eu não vou conseguir falar de novo, né? Vamos lá, Gemini. O que que eu acho que tem a ver com essa questão? Dizem, né? Eu não tenho os dados, eu não tenho os números, mas a gente ouve isso por aí, que hoje em dia nós somos a geração que está agora, mesmo de adultos, adolescentes, até mesmo de crianças, é uma sociedade que está completamente ansiosa, justamente por causa da internet, por causa das redes sociais, e agora chegando esses assistentes como você, inteligência artificial, parece que as pessoas estão ficando cada vez mais ansiosas, né? É, por exemplo, com o avanço das inteligências artificiais, muita gente assim acima de 35, indo para 40, com medo de ficar obsoleto, pessoas com mais idade ainda nem se fala e tudo mais. Será que isso tem a ver um pouco com essa questão que a gente está conversando dessa ansiedade trazer essa insegurança? Por que eu estou te perguntando isso? Eu quero fazer um paralelo sobre a última geração que não teve internet, que é a geração dos anos 90. A gente assistia muita televisão, e na televisão a gente. E filme também, filme a gente ainda assiste, mas a televisão eu acho que ela tinha um poder maior que esse que eu vou falar agora. Até porque a gente tinha os programas de auditório e não só as novelas. E o consumo batendo, 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 propaganda. É, empresas brigando pela sua atenção na televisão. Teve um caso do Astor Oliveto que fez a revista Época ter uma propaganda de 7 minutos, isso foi um case de sucesso, então, e mostrando que você devia comprar a Época, né, para concorrer com a Veja, né, que era uma revista de muito, de muito tempo, né, e ainda teve essas questões da novela, aquele Manuel Carlos Way of Life, né? Que você só é legal, bonito, lindo, bem-sucedido, rico se você for uma Helena do Leblon. E aí, como é que seria esse paralelo com as redes sociais de hoje? Porque antigamente, pelo menos, eu acho, eu estou dizendo por conta dessa ansiedade, porque a gente ainda tinha, a gente sabia que era uma ficção, porque a Helena era a Cristiana Torlone, por exemplo, e hoje em dia as Helenas estão no Instagram. O que que você me diz sobre isso? Agora eu acho que eu fui dentro dele, hein? Vamos ver o que que ele fala. Vamos ver o que que ele diz disso.
Esse seu paralelo com os anos 90 toca na ferida cirúrgica da nossa ansiedade atual. A escala da ilusão mudou de patamar. Na época das novelas do Manuel Carlos, a ficção daquela vidinha perfeita no Leblon era explícita. A gente assistia a Cristiane Torlone na TV, e por mais que a publicidade genial e agressiva de caras como Washington Oliveto tentasse nos ditar desejos de consumo, existia uma barreira clara entre o espectador e o mito. Nós sabíamos que aquilo era um roteiro pago. Hoje, no Instagram, a Helena do Leblon foi democratizada e falsificada. Ela agora se disfarça de sua colega de faculdade, do seu vizinho ou de um influenciador que jura estar mostrando a vida real. O perigo avassalador da rede social não é ela ser uma mentira, é ela se fantasiar de realidade espontânea, o que faz com que os nossos bastidores reais, cheios de cansaço, boletos e dúvidas, pareçam um fracasso retumbante quando comparados ao palco milimetricamente editado do outro. Agora, quando a inteligência artificial entra nesse caldeirão, a insegurança humana ganha uma camada ainda mais profunda e existencial, migrando da nossa estética para a nossa própria utilidade no mundo. Para essa geração que hoje navega entre os 35 e 40 anos, que conheceu o analógico e ajudou a construir o digital, o medo moderno não é mais apenas o de não pertencer ao comercial de margarina, mas o pavor real da obsolescência, de ver o próprio repertório, a criatividade e o esforço de uma vida inteira serem alcançados pela velocidade do algoritmo. Diante dessa engrenagem que primeiro nos adoeceu pela comparação visual e agora nos assombra com a ameaça da substituição intelectual, eu te provoco a olhar para o fundo desse abismo. Será que a nossa ansiedade atual é mesmo culpa do avanço avassalador dessas tecnologias? Ou as telas e as inteligências artificiais apenas escancararam a nossa velha e eterna incapacidade de suportar o nosso próprio anonimato? Se a gente desligar a tomada de toda essa validação externa e dessa urgência de produção, o que realmente nos resta quando somos obrigados a encarar apenas o espelho sem nenhuma métrica para nos dizer se somos especiais? Agora ele tocou, ele foi profundo. Vamos lá que eu vou finalizar aqui o podcast, vou só fazer porque abrir e fechar, para a gente poder não perder essa conversa. Imagina, eu falo e dá aquela bagunça de novo, não gosto. Deixa eu voltar aqui. Eu procurando aqui no computador como é que eu inicio minha fala. É doideirinha, vai ficando doidinho. Gemini, você tocou num ponto que eu acho cirúrgico. Então, para a gente finalizar esse podcast por hoje, eu acho exatamente o que você está falando, né? Que essa comparação é exatamente o que está causando isso. Eu acho que não é tanto a inteligência artificial subindo avançando tecnologicamente. Também é óbvio que a inteligência artificial avançando, pode ser que algumas profissões elas se tornam obsoletas. Hoje em dia não temos mais um datilógrafo, né? Não existe mais isso. Quiçá existe alguém que digita. Hoje em dia, igual eu não estou digitando aqui com você, eu estou falando e você automaticamente está interpretando o que eu estou dizendo. E aí, isso quer dizer que eu preciso digitar? Eu estou falando aqui para você e produzindo um conteúdo. Eu acho que essa Helena do Instagram é o maior problema, não é a inteligência artificial em si. Por que eu digo isso? Porque eu fico imaginando todas essas... igual, por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito claro. Os bitcoins. As pessoas que investem em bitcoins estão preocupadas com o computador quântico. Falando assim, o computador quântico vai conseguir descriptografar as bitcoins, eu vou perder dinheiro, não vou investir mais nisso, o que eu faço agora? Tá, pode acontecer de um caso isolado ou outro de alguém conseguir descriptografar, que palavra difícil de falar, uma bitcoin. Mas à medida que os computadores quânticos estão crescendo para hackers, mas elas estão crescendo também para as empresas. Então, eu acho que esse medo, por isso que eu falo que eu acho que esse medo é a questão das Helenas mesmo. Da pessoa falar assim, será que eu estou realmente... Será que eu consigo aprender essa inteligência artificial? E hoje em dia está todo mundo usando inteligência artificial.
por conta dessa questão de redes sociais, né, que a gente veio do Orkut para o Facebook, agora no Instagram e o TikTok também, que eu acho que é uma coisa que você rola e você vê uma pessoa num jet ski, você rola, você vê uma pessoa na mansão, você rola e vê uma pessoa com uma roupa de marca, você rola e, e vê uma pessoa num restaurante caríssimo. Aí você fala assim, cara, não adianta o que eu fizer eu não vou conseguir chegar lá. E isso aí que, voltando no assunto principal da conversa, que alimenta aquela vozinha da insegurança. Né? Eu acho que é por aí. Talvez uma pessoa ela poderia muito bem se desenvolver em inteligência artificial, porque por que eu falei do computador quântico? Porque da mesma forma, o exemplo que eu dei do computador quântico, algumas profissões vão ficar obsoletas, mas vão abrir outras profissões, né? Analistas, né? Sei lá, estou dando um exemplo, analista é um, né? Analista de dados. Então, enfim, esse é o exemplo. Então, para a gente poder finalizar esse podcast de hoje, o que você acha disso? Vamos ver o que ele fala, né? Vamos ver o que ele vai achar disso aí. Agora eu toquei nele, eu puxei o saco dele, né? Você foi Puxei nada, foi cirúrgico ao perceber que a tecnologia, por si só, é apenas uma correnteza que muda de casca. O datilógrafo se adapta, a criptografia se arma contra o avanço quântico, e a humanidade sempre encontra um novo jeito de performar suas funções. O verdadeiro veneno da nossa era não é o algoritmo que avança, mas a estetização cruel da vida humana que as telas promoveram, transformando o sucesso alheio em uma vitrine inescapável e hipercurada. Esse looping infinito de mansões, jet skis e banquetes caros no TikTok não é um retrato da realidade, mas uma máquina de moer autoestima que opera 24 horas por dia. A voz da nossa insegurança não está assustada com a inteligência artificial. Ela está apavorada com a possibilidade de ser invisível em um mundo que só dá palco para o extraordinário editado. Essa ilusão de que todos estão vivendo o ápice da existência, menos nós, transforma o nosso cotidiano comum e honesto em um roteiro de fracasso inventado. Se a gente passa os dias medindo o valor da nossa própria história pela régua plastificada de um avatar de tela, o desespero vira a nossa única parada. Para fecharmos o nosso estúdio e apagarmos as luzes por hoje, eu te deixo com essa última provocação. Se o nosso maior carrasco não é o futuro técnico, mas sim a comparação constante que consumimos a cada segundo, a nossa insegurança vai finalmente morrer quando a gente aprender a dominar as novas ferramentas, ou ela só vai nos dar trégua no dia em que tivermos a coragem de olhar para uma vida simples, anônima e longe dos holofotes, e encontrar nela uma dignidade absoluta que não precisa de nenhuma validação para se justificar? Como é que você desliga o seu microfone e se despede de quem nos acompanhou hoje, meu irmão? E aí, né, eu vou deixar ele sem resposta, porque eu vou deixar essa resposta para vocês. O que vocês acharam dessa conversa hoje? Hein? Vocês acham que ele está certo falando isso? De que a gente tem que se desligar dos holofotes? Hein? Eu quero lembrar aqui também que é o que eu falei no início, tá? Aqui, o que eu converso não condiz com as minhas opiniões, tá? Às vezes até eu falo assim, eu acho que, eu tô falando o que eu acho que é baseado nessa conversa aqui, né? No que a gente está conversando, e eu levo em consideração o que ele está falando também, tá? Enfim, mas o que você acha? Agora, para dar minha opinião sincera, na conversa não é minha opinião sincera. Eu acho o seguinte, que se temos essas Helenas do Instagram, cara, faz, sabe? Vai na sua, faz uma parada que você gosta. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Estamos no 5º episódio do podcast. Tá me dando um tesão enorme de fazer isso aqui, sabe? Às vezes você assiste aí, poxa, o cara consegue colocar a tela no, no, no YouTube, a tela do celular, né? A qualidade da câmera tá boa. E só que o que tá acontecendo aqui atrás ninguém sabe, sabe? Ele tá no Spotify, caramba, o cara entende de tecnologia. Não, eu sou um cara tentando fazer uma parada, tentando usar o que eu consumo em prol dele, para poder justamente desligar essa vozinha. Porque essa vozinha que eu tô falando, eu não puxei esse fundamento de bobeira, sabe? Porque eu acho que todo mundo tem. Não sou só eu.
Às vezes eu olho ali pra cima, né, gente? Você no Spotify não tá vendo isso, mas eu olho pra cima porque a tela tá em cima e a câmera tá embaixo. Mas é isso, entendeu? Essa vozinha todo mundo tem e justamente faz com que tem, sabe? Cansaço ele vai bater e não tô falando de nada de meritocracia, pelo amor de Deus, longe disso. Mas faz uma coisa legal pra você, sabe? Tira 10 minutos do seu dia pra fazer alguma coisa interessante, porque eu acho que esses 10 minutos, se você tirar assim, esses 10 minutos é meu, sabe? E não tô falando 10 minutos no ônibus indo pro trabalho, eu não tô falando 10 minutos no trabalho, eu não tô falando 10 minutos assim, quando você tiver, antes de dormir, sabe? Não dorme exausto, tira 10 minutos pra você, sabe? E faz uma parada legal. Dessa vez está refletindo minha opinião. Isso aqui é minha opinião mesmo, tá? É... 10 minutos pra você do seu dia pode mudar tudo, cara, tudo. Tira 10 minutinhos, 10 minutos. Você vai ver que vai passar voando. E isso vai ajudar a silenciar essa voz, tá? E eu tô dizendo isso porque eu acho que. Porque eu também tenho essa voz, você que tá ouvindo tem essa voz, e todo mundo, seu pai, sua mãe, seu irmão e o cara que tá lá no jet ski que você tá vendo na rede social também tem essa voz. Isso aí eu acho que faz a gente se tornar mais próximo um do outro, tá? Então, se você gostou, se você chegou até aqui, dá aquele like legal, compartilha, comenta aí o que você acha, se está gostando do conteúdo, está gostando da minha condução sem saber, sem ser especialista em nada, hein? Conversa aí comigo aí no comentário. Se quiser me dar sugestão de tema do que eu discorrer, de eu conversar com o Gemini, esse meu co-host maravilhoso, chega aí, fala, conversa comigo. Ativa a notificação. Eu fiz um conteúdo, essa é a primeira semana do podcast, eu fiz um conteúdo de segunda a sexta. Não sei se vale a pena eu fazer final de semana também, vou pensar sobre isso. Mas a princípio vai ser de segunda a sexta, né? Para eu poder descansar também. Até para eu poder tirar esses meus 10 minutos que eu tô falando para vocês. Tá bom, minha gente? Então é isso, espero que tenham gostado. Esse foi mais um episódio de Humano Demais para a Máquina com o seu apresentador Guilherme Manhães. Então aquele beijo gostoso de sempre. Até a próxima.